Alô, galera! Esse é o lance que a galera gosta. Deitou e rolou e classificou, que é o mais importante. E outra coisa, cada vez o troco cresce mais. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, começou o time do Aparecidense meio saliente. Eu não gosto disso, mas posse de bola teve mais do que o Fluminense. Tocando bem a bola, tentando ganhar o meio do campo, posicionamento dos jogadores do Fluminense no meio do campo. Não, esse posicionamento não era bom, principalmente do Hércules e do Donato. O Ganso tem que ficar ali, quarto homem de meio do campo, terceiro homem de meio do campo, para poder armar o jogo, receber dos dois que ficam um pouco mais atrás, no caso do Donato e o Hércules, para ele armar as jogadas do meio do campo e dos homens de frente, que são Serna, Everaldo e o Arias. Então, e o primeiro tempo estava meio confuso, meio embrulhado. Estava bom para o Fluminense pelo lado direito, aonde o Arias deitava e rolava no lateral esquerdo do Aparecidense, mais o apoio de Samuel. Então ali ficou beleza. O que tinha que acontecer? O Ganso poderia chegar um pouco mais para cá, para os três em cima do lateral. Aí o que acontece? Vai sair alguém na cobertura. Se for o quarto zagueiro, ótimo. Vai ficar o centroavante, Everaldo, sozinho contra o outro zagueiro. Se for um jogador de meio do campo, vai melhorar para o meio do campo, facilitar para a jogada. Mas isso não estava acontecendo. O Arias estava sozinho, partia para cima do lateral, ganhava para fazer o cruzamento. Quem está dentro da área? Só o Everaldo. E o Serna? Sumiu. O Serna não participava. Isso tudo no primeiro tempo. Ou no início do primeiro tempo. 15, 20 minutos. Estava meio desarvorado o time do Fluminense. Aí o que acontece? Tomou um gol aos 30 minutos. O Wellington, numa bobeira. O Wellington de cabeça, num cruzamento, corre. Todo mundo olhando para a bola. O cara aqui atrás, ó, sempre tomando esses gols. E outra coisa, aonde ele fez o gol de cabeça, o Wellington dava até pro goleiro, pro Fábio sair de soco. Dava para sair. O goleiro tem que sair. É só ver o tempo da bola. Claro, vai sair atrasado, vai sair adiantado, vai ficar na rua. É o tempo de bola. Então dava até pro goleiro Fábio sair de soco. Mas a defesa ficou dormindo. O cara meteu um gol. Metendo gol, empata. Aí. Eles estão querendo correr para os pênaltis. Quanto mais dificuldade o Fluminense tiver, melhor para eles. E aí parece que o Fluminense acordou aos 30 minutos que tomou o gol. E aí recompôs de novo o meio do campo. Veio o Ganso, começou a organizar, tocar a bola, aos laterais saírem, o lado esquerdo não tinha quase nada no campo, quase nada de ataque, quase nada de contra-ataque, de saída de bola, era tudo pelo lado direito. E isso vai sacrificando cada vez mais o Arias, que não deveria ter jogado, deveria ser poupado. Está poupando 2 ou 3 ali, por que não? E principalmente o Arias, que é o cara que marca, e outra coisa, tem que dizer para o Arias, se ninguém disser, ele mesmo diz para ele, não vou voltar mais, não vou ficar de auxiliar de lateral. Ele vem até aqui, daqui para trás é problema do lado de trás. Ele é até aqui, tudo bem, e daqui para frente, que é quem puxa o contra-ataque, é quem puxa o ataque, é quem faz as principais jogadas, quem faz os gols, é tudo com ele. Então tem que dar uma folga pro cara também. É isso? Ele só foi sair do jogo
aos 30 do segundo tempo, para entrar o Isaac. Então, o que acontece? Deu uma melhorada e aos 40 minutos, Ganso tocou para o Samuel, o Ganso estava lá do lado esquerdo, deu uma arrumada, ninguém sabe por que o Samuel estava lá também na meia esquerda, ninguém sabe, mas ele estava lá. Ele recebeu a bola, deu um giro de perna esquerda, pegou mal, chutou mal e entrou. Chuta bem, não entra. Pegou meio e o goleiro não esperava aquilo, ela passou, né, na diagonal, entrou, bateu na baliza e entrou. 1-1. Aí deu uma descansada, né? E aí empatou o jogo. E aí o Everaldo, aos 46 minutos, ele vinha acompanhando a jogada pelo lado direito, cruzamento, bola bateu, chutou, o Matheus Alves defendeu e o Everaldo entrou e fez o gol de cabeça na jogada, bate e rebate, bola sobrou, ele vinha acompanhando o lance, meteu de cabeça, 2-1, 46 minutos, terminou o primeiro tempo. Meio desarrumado no início, 20, 30 minutos, 25, meio desarrumado. Aí depois deu uma respirada, deu uma arrumada e aí desempatou o jogo já mais relaxado. Quem tem que correr no segundo tempo é quem precisa do empate. É o Aparecidense. Voltou primeiro tempo, voltou o segundo tempo e aí aos 18 minutos, o Serna, 18 minutos, a área chutou, Matheus Alves rebateu, entrou o Serna e faturou. Terceiro gol. 25 minutos, o Ganso, uma bola perdida, saída mal de bola, Ganso pegou, arrumou, chutou de fora da área e aos 25 completava os 4-1. Vieram as modificações. Serna saiu, entrou o Riquelme aos 22. Saiu o Everaldo, entrou o Paulo Baia também aos 22. Aos 30 saiu o Arias, entrou o Isaac. Saiu o Hércules, entrou o Lescano. E saiu o Samuel no intervalo. Entrou o Guga. Aqui sempre faz isso, saiu. O que tiver jogando sai para o outro entrar. Mas essa modificação, aí é que veio o detalhe interessante, essa modificação dos 22 em diante, o Ganso passou um pouco mais atrás, como um terceiro homem no meio do campo. Nonato, Hércules, Lescano e o Ganso. Aí é do Ganso. Ele começou a comandar. Foi outro Fluminense. Os garotos apareceram, Riquelme e o Isaac. Paulo Baia quase fez o quinto gol, numa jogada também de meio do campo e de uma metida de bola pelo lado esquerdo, que o Fuentes entrou bem. Foi a única vez que o Fuentes entrou bem. E o meio do campo ficou composto. E o toque de bola depois desses 4 gols. Toque de bola comandado pelo Ganso. Então, respira de uma outra maneira o Fluminense quando o Ganso está com a bola. Ah, mas ele está um pouco lento, mas ele está se recuperando. Mas, mesmo assim, essa lentidão, em certos momentos, é com muita inteligência. E ele não precisa correr. Ele está nos espaços vazios, que ele conhece bem, e sai para jogar, sai para tocar o jogo e para comandar o jogo de frente. Isso é que a gente estava precisando desde o primeiro tempo, que eu gritei pra caramba durante o jogo, que eu queria ver o Ganso, não lá na frente, e sim comandando a frente. Ele passou vários momentos no primeiro tempo como o segundo homem de meio do campo, segundo homem de frente. E não é problema. Teve até uma bola que meteram para ele, ele deu uma arrancada, aí no meio do caminho ele falou, pô, o que eu estou fazendo lá? O que eu vou fazer atrás dessa bola? Tem que tocar a bola aqui, ó. Aqui é que é o jogo, não é lá. Principalmente para ele. Para lá é para os caras que correm, que tem velocidade. Não é para o Ganso. O Ganso é para ficar
organizando. Então, valeu, 4, pulou de posto, ganhou mais um troco. Agora, pelo que o Renato está falando aí, aos 4 ventos, é que ele quer tudo. Brasileiro, Libertadores, Copa da América, tudo. Ele quer disputar tudo. E com toda a razão. E eu dou força para ele nesse sentido também. Então, craque do jogo, eu botei o Ganso, craque do jogo. A baranga do jogo, eu vou acompanhar o ouvinte, botou o Vanderlei, que entregou o ouro, tá certo? E Felipe Fernandes, árbitro. E Emerson de Almeida, VAR, é aquela notinha de sempre. É 0! Aqui, galera, tô mandando um abraço aqui, todo especial, pro atleta, fazendo 90 anos, atleta, melhor material esportivo do mundo, vestiu as Copas, várias Copas, inclusive a de 70, 58, 70, 58, 62, 70 principalmente. Então, vai o meu abraço aí para todo mundo da Atleta, a melhor fábrica de material esportivo do mundo. Valeu, galera! Tamo juntos!